Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar início então à nossa segunda aula da disciplina de assistência de enfermagem materno-infantil. A aula passada eu dei uma relembrada com vocês sobre os órgãos do sistema reprodutor feminino e falei um pouquinho da questão da fecundação. Hoje a nossa aula vai ver um pouquinho mais a fundo a fecundação, porque a gente vai falar hoje sobre o processo de gestação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que é a gravidez, né? Gravidez é onde ocorre a fecundação, o encontro, né, de um espermatozoide com o óvulo feminino, ou seja, ocorre a fecundação, e então este óvulo fecundado, esse ovinho, ele começa a seguir o seu caminho em direção ao útero, para ali então ele se implantar, ocorre a penetração, né, da parede muscular do útero, do endométrio, ele se implanta e começa então o seu desenvolvimento. A gravidez é o processo resultante da relação sexual durante o período fértil da mulher. Hoje nós sabemos que não ocorre apenas dessa forma. A gente tem aí, né, as fertilizações, fertilização in vitro. Então a gente tem outras formas também. Mas o fenômeno natural é após, né, um ato sexual, tá? Onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher. Bom, então onde ocorre essa fecundação? Lembra que eu falei na outra aula para vocês? Ele ocorre na tuba uterina, no interior da tuba uterina. É o mais comum, tá, pessoal? Pode ser mais próximo ao ovário, até o terço médio dessa tuba uterina. Mas para que isso dê certo, para que isso evolua, progrida para um processo de gestação, essa tuba uterina ela também tem que favorecer condições adequadas para isso. Tais como, ela tem que ter uma boa permeabilidade, ela tem que estar bem lubrificada, ela tem que promover os movimentos das suas paredes e dos seus cílios, né, os movimentos peristálticos, com o objetivo de favorecer tanto a chegada do espermatozoide que veio lá do útero de encontro ao óvulo, bem como depois da fecundação, esse ovo até o útero para sua implantação, tá? Então, o processo de implantação do ovo, ele vai ocorrer lá dentro do útero, lá dentro, na parede do endométrio do útero. E esse processo de implantação chama-se nidação, tá, pessoal? E como que ocorre a ovulação? Então, vamos lembrar um pouquinho? Na aula passada, eu falei para vocês que os nossos ovários, né, os ovários femininos, eles são responsáveis pela produção e liberação dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, certo? Mas, para que esses hormônios funcionem, né, sejam produzidos, a gente precisa de outros hormônios, que vêm lá do sistema nervoso central, tá? Então, nós precisamos do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, porque esse hormônio, vamos lembrar, ele que vai estimular o ovário, o folículo ovariano, a amadurecer um óvulo, né? Ou seja, preparar um óvulo para que ele seja eliminado. E a gente também precisa do hormônio luteinizante, que é o LH, para poder liberar esse óvulo do folículo. Então, o FSH, ele prepara esse folículo, então ele vai dar condições para que esse óvulo fique maduro, né? E o LH vai dar condições para que esse óvulo consiga sair, tá, do folículo ovariano, consiga ser liberado. Quando ocorre a liberação do óvulo, vai surgir lá no ovário, então, o corpo lúteo, lembra? O folículo se abre, elimina, libera o óvulo, e aí então esse folículo ele vai dar origem, ele vai se fechar e vai formar o corpo lúteo, que é importantíssimo no processo da fertilização, porque esse corpo lúteo que vai produzir um outro hormônio feminino, que é a progesterona, que é o hormônio responsável por preparar o interior do útero, ou seja, preparar a camada interna do útero, que é o endométrio, para que ele fique muito mais vascularizado, para que ele receba muitos nutrientes, para que quando ocorra o processo de nidação, ou seja, o processo de implantação do ovo, ele tenha condições de ali permanecer e começar o desenvolvimento do embrião, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente vê um ovário, né? Aqui ficou até bonitinho, né? Parece uma casquinha de ovo quebrado, né? Mas é bem
de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Então, houve o preparo do folículo, né, ovariano, através do FSH. Quando ele chegou no auge, já estava bem madurinho, né, pronto para ser liberado, vem então o LH, o outro hormônio, e ele faz com que esse folículo se abra, se rompa para liberar o óvulo. O óvulo então é liberado, é capturado, né, através dos movimentos peristálticos das fímbrias que estão aqui na tuba uterina. E aí quando ele encontra, o espermatozoide vem de encontro e fecunda, começa então o processo de divisão celular e eles continuam o seu caminho graças aos movimentos peristálticos, né, da tuba uterina e dos movimentos ciliares, até chegar no útero. Quando chega lá no útero, esse folículo aqui que liberou, ele se fechou, formou um corpo lúteo e o corpo lúteo começou a produzir o hormônio progesterona que mandou um comando aqui, ó, pro útero, pro endométrio. Prepara aí a sua parede. Fica com bastante sangue, bastante proteína, bastante nutrientes que tá chegando um ovinho. Então, quando esse ovo chega, ele faz o processo de nidação, que nada mais é implantação. Ele entra, ó, ele começa a se fundir com as células do endométrio.